vocês a história de Daniel. Daniel era um jovem que morava em Jerusalém e foi levado como prisioneiro para a terra da Babilônia. O que aconteceu é que lá nesse lugar as pessoas tinham uma fé diferente da fé de Daniel. Elas tinham hábitos e deuses diferentes do que Daniel. E tinham muitas pessoas na Babilônia que queriam prejudicar a vida dele. Mas Daniel fez boas escolhas e por isso Deus foi fiel e cuidou dele. Em um dos momentos da vida dele, Daniel estava trabalhando junto com um rei. E as pessoas resolveram pensar num plano, numa maneira para prejudicar Daniel. Mas elas não conseguiam encontrar nada de errado, porque Daniel fazia tudo como devia. Ele fazia tudo certo, então as pessoas não encontravam nada que pudesse prejudicar Daniel. Então elas tiveram a ideia de pedir ao rei que ele fizesse uma lei que proibisse as pessoas de orar para Deus. Qualquer oração que fosse feita na terra da Babilônia deveria ser feita ao rei, como se ele fosse um Deus. O rei então resolveu aceitar essa sugestão. Daniel era um homem que orava a Deus e adorava a Deus. E mesmo com essa lei, ele resolveu permanecer fiel e seguir os ensinamentos que ele tinha no seu coração. Então, Daniel foi para casa naquele dia, entrou no seu quarto e fez a sua oração como era de costume. Daniel orava a Deus várias vezes por dia. Então, os homens que queriam prejudicar Daniel foram correndo até o rei e contaram para ele o que Daniel estava fazendo. O rei gostava muito de Daniel, mas não teve escolha. Ele desobedeceu a lei e o rei teve que fazer o que a lei dizia. Então, ele jogou Daniel na cova dos leões. Todos pensavam que seria o fim de Daniel, que ele seria devorado pelos leões. Mas não foi isso que aconteceu. Como Daniel era fiel e obedecia, temia a Deus, Deus cuidou dele e fez com que os leões pegassem no sono. E nenhum deles atacou ou fez mal para Daniel. No dia seguinte, quando o rei chegou e viu que o Daniel estava vivo, ele ficou muito feliz, porque ele gostava muito de Daniel. E ele percebeu que tinha sido enganado pelos outros homens e criou uma nova lei. A nova lei dizia que todos deviam adorar ao Deus de Daniel. E foi assim que Daniel honrou a Deus e Deus honrou o Daniel. Nós também passamos por situações assim na nossa vida. Quando aceitamos a Jesus, recebemos novos ensinamentos e temos que aprender uma nova maneira de viver. E a gente tem que viver num mundo que nem sempre acredita na mesma coisa que a gente. E que muitas vezes, para a maioria das pessoas, as escolhas que a gente faz não fazem muito sentido. Quando você escolhe que não vai colar na prova, que vai obedecer os seus pais, que vai ser honesto, isso muitas vezes é estranho para as outras pessoas, porque elas estão acostumadas a enganar, a contar mentiras, a fazer tudo o que elas têm vontade. E quando a gente aceita Jesus, a gente vai aprendendo que às vezes, muitas vezes, a gente tem que abrir mão das coisas que a gente tem vontade para fazer as coisas que agradam a Deus. Hoje, ninguém vai jogar a gente numa cova com leões, mas as pessoas podem olhar para a gente esquisito, podem achar estranhas nossas escolhas, mas se a gente escolher honrar a Deus, Ele vai honrar a gente também.